Eu amo Evangelho. Sempre que alguém fala desse anime, paira uma aura de intelectualidade que eu sempre quis ter lá pros meus 12 anos. Não é à toa que eu tentei por tanto tempo ser um canal de vídeo IC aos mods do Quadro em Branco. Esse é o mesmo motivo de eu ter visto coisas como Donnie Darko, que era o filme que você só entendia se fosse muito inteligente. Evangelho era um anime que você só entendia se fosse muito inteligente. E eventualmente eu passei dessa fase, e eu entendi que não entender, ou achar que entendeu uma obra, não te torna inteligente. Tipo, saber sobre o que é Donnie Darko não é entender Donnie Darko. Assim como entender todos os simbolismos e origens dos anjos ou coisa assim, não quer dizer que você entendeu o Evangelho. Quando eu falo entender, eu digo principalmente uma comunicação bem sucedida entre a obra e você. Não tem como ter um significado específico pra nada na mídia, nem se o próprio criador confirmar ou algo assim. Porque uma vez que definitivamente criada, a obra deixa de pertencer ao seu criador. Ela é parte do mundo agora. Ela vai e pode ser submetida à interpretação de qualquer um que esteja disposto a escutar o que ela tem pra dizer. Por isso que pouco importa as intenções do autor. Se você enxergou algo dentro de um filme, um jogo, ou seja lá o que for, em algum nível essa coisa tá lá. É importante falar dessas coisas se tratando de algo tão elitista quanto esse anime, porque é muito fácil ficar nessa de só inteligente entende isso, do que realmente se esforçar pra tirar algo daquilo. Absolutamente não existe interpretação errada de nada. Todas, obviamente, podem ser discutidas, mas se alguém acredita que algo seja verdade, não tem por que não ser. Eu vejo bastante essa constante tentativa de tirar o valor de headcanon em interpretações mais ousadas, como por exemplo algum personagem conhecido no imaginário popular ser trans, tipo, sei lá, a Cinderela. Porque na cabeça dessas pessoas isso sai da norma, que seria ser cis. E isso não te torna uma pessoa ruim necessariamente. É algo que se instalou na nossa cabeça e a sociedade ainda tá em um processo de desconstrução disso. Mas, de fato, se você se sentir incomodado com isso, eu não consigo imaginar outro motivo a não ser que você tenha um problema com ela ser trans. O headcanon vem sim de algo imaginário de uma pessoa individual. Mas não são assim todas as histórias? É muito mais interessante olhar pra essas pessoas que tiram algo diferente daquela obra. E só discordar porque você não quer imaginar aquela pessoa sendo aquilo é bobo. Tipo, tudo bem você discordar, mas manifestar essa discordância sem atribuir pra conversa, é só discordar por discordar. E isso tudo tem muito mais a ver com o Evangelho do que parece. É como entre os fãs uma preocupação constante em focar apenas na lore e nos paralelos mais superficiais possíveis dentro da obra, como os elementos bíblicos, que são mais uma ferramenta pra facilitar a narrativa de tudo. Tudo tem um hype tão absurdo que faz todo o anime parecer o anime de robô gigante brigando e que ninguém entende o final. Sendo que é muito menos sobre isso e muito mais sobre pessoas problemáticas e escapismo. Caso você nunca tenha visto, o Evangelho é um anime de 26 episódios e 5 filmes, protagonizado pelo Shinji Ikari. Se passa em um futuro distópico, depois de algo chamado Segundo Impacto ter acontecido. Isso força a humanidade a focar todo o funcionamento de cidades e produção de armas ao redor dessas coisas chamadas anjos. E depois de mais de uma década, de repente, um anjo aparece destruindo a cidade, e a única arma capaz de deter ele é um Evangelion, que abreviam pra Iva. E o único que pode pilotar nesse cenário em específico é o Shinji. Desde o primeiro episódio, o foco não é no conflito direto contra o anjo que tá destruindo tudo. É no emocional do Shinji e se ele vai ou não entrar no robô. Bem no começo, o foco se mostra mais nos personagens e não nos grandes eventos que acontecem ao redor deles. Claro, esses eventos existem, mas não são nem de longe o foco. Tanto que quando sobra só 2 episódios pra terminar o anime, o foco é totalmente direcionado ao core disso tudo. Os personagens e os temas. Não é à toa que o fandom rodeou tanto esses últimos episódios. Mas já chegamos lá. Muitas pessoas provavelmente colocam Evangelion na categoria Shounen. E olha, eu não sei o quão certo isso tá, mas eu realmente não me importo o suficiente pra confirmar ou desmentir. O que importa nisso é como as pessoas enxergam Evangelion como mais um anime de lutinha, que só tem personagens porque precisa. E não tem nada de errado nisso, animes de porradinha são super divertidos, mas Evangelion não é isso. Pelo menos não só isso. E eu não tô tentando mascarar um anime de porradinha com uma camada intelectual, como se só desse pra ser um desses dois. Evangelion é bem simples, na verdade. O Shinji é o típico protagonista em toda história desse tipo, um avatar pro telespectador se projetar. E sendo assim, o anime o trata como tal, só que tem um twist. Grande parte dos animes, e na mídia no geral, investe no seu valor escapista. Você quer ver algo pra poder se projetar no protagonista e viver seja lá qual aventura louca ele vai ter. Todo super-herói se sustenta quase que unicamente nisso. Isso pode ser bem divertido quando feito certo, mas pra ser escapista você tem que estar fugindo de algo. Evangelho é uma obra que critica isso. O tal twist do Shinji é que ele é um protagonista pra você se projetar, só que o anime te reconhece pelo que você é. Uma criança emocionalmente confusa e perdida que se recusa a confrontar a realidade, e busca a qualquer custo continuar fugindo. Não só o Shinji, na verdade. Ao decorrer do anime, a gente vai conhecendo mais a fundo os outros personagens, e no fim são todos bem quebrados. Todos carregam uma dor, uma fraqueza, um peso. Eles são humanos. E pouco importa as lutinhas entre robôs e anjo, os planos do mal do Gendo ou o destino da Terra. No final, o que importa são esses personagens e como eles refletem e podem ajudar quem tá assistindo. Os 2 últimos episódios dropam a história totalmente pra experimentar em um campo mais subjetivo. E muita gente chama isso de preguiçoso, como se os criadores tivessem sem grana pra bancar o final verdadeiro. E a partir do dinheiro, realmente é bem provável que isso tenha ocorrido. Mas não resultou num produto preguiçoso nem fudendo. Os 2 últimos episódios de Evangelion, pra mim, são o pico que qualquer anime vai chegar. Bom, depois disso aqui. Nesses episódios se mostra claramente o que Evangelion é sobre desde o início. São os pretextos de robôs gigantes e coisas do tipo. No momento, tudo que nós temos são ideias
perguntas e pessoas. De um por um, nós passamos pelos personagens principais e vemos como cada um lida com seus problemas. E todos estão correndo. Seja se afogando no trabalho, na bebida, em pilotar um robô gigante, em não pilotar um robô gigante, todos estão correndo. Não só isso, todos querem provar alguma coisa um pro outro, por meio dessas mesmas coisas. Tem uma cobrança de todo mundo nisso tudo, e é realmente sufocante. E isso tem muito a ver com a época que o anime foi criado. É uma época pós-milagre econômico, e mais importante, porém mais obviamente, pós-Segunda Guerra Mundial, a população japonesa, e especialmente nesse caso, os estudantes, viviam em um ambiente totalmente esmagador que exigia muito mais do que era justo deles. Obviamente resultando em uma onda de cansaço extremo por parte da sociedade no geral, aumentando até as taxas de suicídio no Japão. E até hoje isso ainda é forte, não só no Japão, mas no mundo inteiro. E isso reflete na mídia, todo esse cansaço. Ironicamente, meus 2 animes favoritos são sobre isso. Essa pressão e cobrança presente em todo lugar por aqueles que tiveram o azar de nascer mais tarde. Quase como se fossem crianças amaldiçoadas. Se no pico de Konohana a gente tem uma rebeldia, em Evangelion a gente tem uma confrontação. E é no último episódio que o Shinji entende que tá tudo bem ele ser ele mesmo. Que ele não precisa de aprovação dos outros ou provar nada pra receber amor em troca. Ele merece existir. É só quando ele finalmente entende isso tudo que ele consegue se libertar dessa prisão escapista que leva ele a lugar nenhum. Como eu falei, é algo bem simples, apresentado de um jeito lindo, que olha pro futuro com otimismo e empatia pelos que também estão nesse processo de descobrir que tem valor como indivíduo. Esse valor não é atribuído pela atividade, e sim pela percepção dele em si. No geral, toda a narrativa gira em torno disso. Uma retratação ousada da época mais conturbada da vida de qualquer um, a adolescência. A busca por entender quem você realmente é e que você importa. Não correr dos problemas e dessas questões difíceis e sim confrontá-las, porque só assim a gente vai conseguir verdadeiramente aceitar quem a gente é. Antes de ir aos outros, nós temos que aprender a ir a nós mesmos. E não é fácil, eu sei. Parece tão longe, tão impossível, mas se você tá aqui agora, significa que, pelo menos, de alguma forma, você tá tentando. E só por isso você merece teu esforço reconhecido. Adeus, mãe. Obrigado, pai. E a todas as crianças que conseguiram chegar até aqui, parabéns. Por mais que o Evangelion em si seja realmente muito bom, eu preciso falar o que aconteceu depois do final. Existe o perigo de se perder dentro do que sua obra tá criticando, se ela é presente no mesmo meio que critica. Evangelion critica a falta de confrontação da realidade por parte do telespectador, e faz isso criando primeiro esse mundo com potencial escapista para depois criticá-lo. Por conta disso, se tornou muito fácil pessoas que não enxergam obras como algo a se lerem, só a consumirem sem nem pensar 2 vezes, a se perderem dentro desse meio, e a tornarem Evangelion só mais uma obra escapista. E é provavelmente por isso que o final é tão odiado e muitas pessoas se dizem confusas. Não é que elas não entenderam o final. Aquilo tudo dá presente desde o primeiro episódio. Só que essas pessoas não estavam escutando, só estavam assistindo a série. Pode parecer uma coisa pequena, falando de relance, do ódio que esse final tem. Mas na época foi tão descomunal que resultou em cartas de ameaça de morte e pichações no prédio da produtora. Por causa desse repúdio ao final acolhedor do anime para pessoas que não conseguiam entender algo minimamente interpretativo, acabou se criando o final de Evangelion. Consideram isso o verdadeiro final de Evangelion. Nele acontece tudo aquilo que os fãs queriam. É todo espalhafatoso, cheio de explosões, tiros e morte. Mas no lugar de tentar confortar e entender o Shinji como só um menino confuso e complexado, vulgo o espectador, aquele é uma pessoa agressiva e repugnante, incapaz de compreender compaixão, que continua sua existência só pra ter alguém se projetando e se achando fodão. Ou tu vai me dizer que beijar Misato não é a coisa mais fanservice pra nerd estranho ficar excitado. O Shinji se torna só um instrumento vazio, e acaba que o anime se torna a extrapolação de tudo o que critica, pra tornar ainda mais evidente sobre o que Evangelion sempre foi sobre. Talvez essa seja a maldição de se produzir uma obra inteligente e crítica pra pessoas que não sabem ler. No fim o que resta é só a busca pela próxima agressão, e um jovem confuso que não sabe por que quer tanto aquilo, só que prefere isso do que se deixar sentir algo, até explodir em lágrima, quando não resta mais nada. E eu podia acabar aqui, mas esse gosto ruim na boca me incomoda. Esse pessimismo que até é justificável, mas eu simplesmente não consigo engolir depois do final tão otimista e acolhedor de Evangelion. Então eu quero falar do Z-Birth. Antes de falar dos filmes em si, eu queria falar da reputação que eles têm com a fanbase. O primeiro é o mais gostado, porque é basicamente só um remaster dos primeiros episódios, e o segundo já é mais divisor de opiniões, e o terceiro é odiado. Isso é porque mesmo se passando no mesmo universo, e com os mesmos personagens à primeira vista, os filmes seguem um caminho diferente do show original. Falam que o segundo começa a ir pra algo mais original nos últimos 30 minutos, e o 3 é totalmente original. E parece uma decisão bem de última hora, ir pra uma história original no meio do segundo filme, o que não faz muito sentido, levando em conta que o segundo já abre com uma nova personagem sendo introduzida a esse universo. E ainda no primeiro Kaworu aparece no final. É bem óbvio que eles não estavam tentando fazer um remaster. E isso daqui tá planejado desde o começo. Eu acho bem interessante porque os Rebirths são um confronto com o que a franquia se tornou. Ele existe unicamente pra Evangelion criticar os próprios fãs. O primeiro filme precisa estabelecer tudo primeiro, pra nos próximos filmes poder ocorrer a crítica, assim como no anime. É basicamente o que Evangelion sempre foi desde o começo, sendo uma recriação desse próprio começo. No segundo se torna mais o que os fãs enxergam como Evangelion do que realmente é. Por isso que as mudanças acontecem nesse. É basicamente o que Hideaki fez em The End of Evangelion, só que
que com uma sutileza maior e apontando pra si mesmo. Se antes ele mostrava friamente que o público queria não era algo bonito, aqui ele mostra que o público percebe como Evangelion é, na verdade, um anime vazio. Os personagens têm um desenvolvimento tão rápido e tão não natural que parece que é só o que os fãs querem que aconteça. Não parece genuíno, não parece ter esforço. Uma franquia que rende dinheiro por seus elementos escapistas que tanto critica. E um público que falha ao entender seu propósito acaba condenando a obra, onde tem que continuar agradando a eles, e mesmo que os confronte da maneira mais direta possível, isso tudo vai ser ignorado. No fim do segundo filme, Shinji quase causa o terceiro impacto e basicamente se torna um protagonista de shonen, em modo despertar com poderes que ele tirou do cu, sendo escolhido e tal. E quando eu vi os filmes pela primeira vez, foi aqui que eu percebi essa encarnação total do que seria os sonhos molhados de qualquer fã que não entendeu o Evangelion. Salvar a waifu mais famosa de todas, mesmo que destrua o mundo inteiro. Não é nem burro, é infantil. Um desejo puramente infantil que a franquia não tem vergonha de apontar e criticar. Ela mesma criou esse cenário por ser percebida pelos fãs como isso. O filme tem bastante lutinha com robô e muitas backstories são cortadas. Tudo isso em prol de mostrar que o que faz Evangelho ser tão especial não são essas coisas. E aí quando acontece a merda, quando é colocado lado a lado o que é mais importante, os fãs vão priorizar a zona de conforto deles, mesmo que isso signifique o literal fim do mundo. O terceiro filme é quase todo focado no Shinji e ele percebendo o que causou. Ele se passa 14 anos depois do 2, que a propósito bate com o tempo que levou pra esse filme sair e a série original. Nele, Shinji é confrontado com personagens quase que irreconhecíveis, levando em conta que são os mesmos dos outros dois filmes. O personagem Tamisaru abandonou totalmente qualquer pretensão que existia no seu papel original e agora se vê como uma líder do que restou da Nerve, ou resistência contra ela. E isso tudo já renderia um filme interessante, cheio de elementos que os fãs adorariam priorizar. Mas esse filme não é sobre isso. Depois de despertar, o Shinji se reencontra com Asuka, e mesmo depois de 14 anos, ela continua com a mesma aparência. Essa é a maldição do Evangelion. E isso é tudo que esse filme dá pra gente sobre isso. Não que não fosse mais que o suficiente. Afetando apenas as crianças que pilotam o Eva, a maldição se refere ao estado paralisante que os fãs forçam os personagens a ficarem. O que outrora podia ser interpretado como um jovem em meio a um ambiente cheio de pressão onde eles estão, financeiramente e emocionalmente falando, agora é virado a si mesmo, como um reflexo do que a franquia se tornou. Esses mesmos jovens vendo obras como Evangelion e Evangelion, mas não entendendo. Crescendo para se tornarem consumidores desenfreados a esse tipo de história escapista. E toda vez que Evangelion tenta confrontá-los, eles se mostram quase que propositalmente cegos ao que o anime quer comunicar. Essa é a maldição do Evangelion. Não importa o quanto essas crianças mudem ou queiram mudar, eles estão eternizados nesse ponto confortável e favorável ao espectador, que fazem o mesmo que eles. Asuka se mostra mais uma vítima disso tudo, assim como a Rei, que mesmo tendo sido salva pelo Shinji, acaba se tornando a definição mais pura de uma waifu, sempre disposta, que nunca questiona e que nunca faz nada a não ser que seja ordenado. E ainda tem mais 3 pilotos. A Mari, que desde o primeiro momento é usada unicamente para gerar fanservice, o que é basicamente o estado da Rei, só que performando, porque ainda tem um valor de autocrítica por ser usada assim. São os que os fãs acham que querem, só que quando utilizado se torna um personagem vazio, um mero instrumento para a realização de fantasias, e não teria como usar nenhum outro personagem para isso. Precisava ser alguém novo. E agora, mais importante, Shinji Kaworu. Não é novo o chip entre esses dois. No show original é bem mais na cara do que no filme, que é basicamente focado nisso, pelo incrível que pareça. E por mais que os fãs tentem negar o que um sente pelo outro, é bem evidente que esses dois se gostam. Ele é o que chega mais perto de uma pessoa bem resolvida na franquia. Muito provavelmente por isso ele é um anjo. O Kaworu é uma pessoa que conseguiu encarar seus demônios e venceu. Ele entende o ambiente onde ele se encontra, mas também entende que pode ser feliz nesse meio. É tão mais fácil e confortável continuar fugindo sem nunca confrontar a realidade. Mas o que restaria? Se você fugir de tudo, então você não tem nada. Teria apenas uma vida solitária e vazia. O Shinji acaba vendo o Kaworu tocar piano e vai falar com ele. O Kaworu logo o incentiva a sentar e tocar junto com ele. O Shinji se mostra obviamente fora da zona de conforto e ele não sabe tocar piano. Mas o Kaworu responde com: 生きていくためには新しいことを始める変化も大切だ。 Evangelion realmente não faz cerimônia. O Kaworu mostra pra Shinji o valor que tem em se jogar de cabeça e entender que, mesmo que estejamos em situação ruim, ainda existe motivo pra continuar. E pela primeira vez na franquia inteira, eu acho, o Shinji desabafa. 14年くらいじゃ何にも変わらないのが嬉しいっていうか、自分のことなんてどうでもいい気がして落ち着くっていうか。 E o Kaworu responde: 君の気持ちは伝わるよ。変化を求めず、虚無と無慈悲な深淵の世界を好む。 Esse diálogo é diretamente entre os fãs e Hideaki. A relação entre esses dois é a coisa mais importante dos últimos filmes, porque traz de volta um otimismo que tinha se perdido em prol da narrativa autocrítica. O Kaworu tinha a mesma função no anime, só que aqui ele tá falando com um Shinji diferente, que reflete uma audiência pós-Evangelion. Logo, seu impacto é muito maior e mais importante. Ele tem noção desse mundo horrível que o Shinji causou por causa desses seus desejos egoístas e escapistas, mas ainda que ajuda ele a enxergar um futuro melhor, enquanto ele mesmo se vê nesse mundo destruído. Kaworu é, como ele mesmo diz, mais uma criança amaldiçoada. Igual a Evangelion, ele não tá aqui pra resolver todos os seus problemas. Ele quer acolher e tentar ajudar a perceber que vale a pena tentar, a mudar, a aprender coisas novas, a conhecer pessoas novas e viver a vida. É divertido, né?
ficar sem rumo juntos. O título completo do filme é Evangelion 3.0 You Cannot Redo. Você não pode refazer. Se passaram mais de 14 anos. Você não pode mudar o passado. O estrago foi feito, mas nunca é tarde pra mudar e tentar de novo. No final do anime tem todo um trecho do Shinji vivendo um slice of life, com os outros personagens em uma vida cotidiana. Esse cenário não parece de nenhuma forma impossível, graças à forma que a série se estabilizou. É tangível. Mas antes de tornar isso realidade, é preciso entender que não é impossível uma vida em paz consigo mesmo. Dias ensolarados são animadores, dias chuvosos são tristes. Você começa a acreditar que é assim que tem que ser, mas coisas divertidas também podem acontecer em dias chuvosos. Eu me odeio. Mas se eu me entendo, eu posso ser mais gentil comigo mesmo, certo? Talvez um dia eu consiga aprender a gostar de mim. Talvez seja ok eu estar aqui. Afinal, a única pessoa que pode ser eu, sou eu. Eu sou eu. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero estar aqui. Tá tudo bem eu estar aqui. Eu agradeço pela autoconsciência nos filmes e Rebirth. São importantes, mas nada vai ter um valor maior do que essa simples aceitação. Obrigado, Evangelho.